Pessoal, vamos entrar no nosso segundo bimestre agora. Eu acho que eu devia ter gravado um videozinho de explicação disso para todo mundo, porque é igual para todo mundo, e aí mandado de uma vez, mas enfim, para cada sala eu tô falando isso, a mesma coisa. Como em filosofia a gente só tem uma aula por semana, aquilo que o Diego explicou para vocês das aulas tira dúvida, a gente vai fazer uma vez a cada 2 semanas, ou seja, nessa segunda-feira agora a gente vai fazer essa videoaula, que eu vou gravar e mandar para vocês. Aí vocês vão abrir no horário da aula ou, enfim, quando for mais conveniente para vocês em casa. Vão assistir a aula, vão fazer as anotações, o que eu estou falando, os nomes que eu estou mencionando, os temas que eu estou levantando. Vão anotar as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem eventualmente. E aí na semana seguinte a gente vai entrar numa videochamada ao vivo, no plural, pelo Hangouts, para a gente conversar e vocês tirarem essas dúvidas que vocês tiverem. Essas coisas que vocês estão anotando agora, nessa videoaula, a gente vai conversar na semana seguinte, tá? Aí na outra semana é videoaula de novo, e na outra aula tira dúvida, e na outra, e por aí vai. Então, muito bem, retomando a nossa discussão sobre o trabalho que a gente começou lá atrás, no começo do primeiro bimestre, a gente falou principalmente do Locke e do Marx, que elegem o trabalho como elemento que distingue o ser humano do restante dos animais da natureza. Então, quando Locke aborda o trabalho, ele o faz na tentativa de explicar as relações do homem ainda no seu estado de natureza. Portanto, no momento que antecede a própria sociedade política. Então, o trabalho ele é inerente à natureza humana desde antes dessa comunidade de seres humanos se organizarem numa sociedade política, no seu chamado estado de natureza, que é abordado por muitos dos contratualistas na filosofia política moderna. Isso é assunto para uma outra conversa. Dessa maneira, de acordo com Locke e com tantos outros filósofos, o trabalho humano é anterior à própria organização política do ser humano em sociedades. Data, na verdade, de tempos imemoriais. Desde a pré-história, a gente observa diferentes relações de trabalho na humanidade. Muitas delas, inclusive, passando pela servidão e pela escravidão. E cada sociedade com as suas regras específicas em relação a esse tipo de trabalho. E, como já mencionado, esse trabalho adquiriu características distintas em diferentes lugares, em diferentes tempos, em diferentes comunidades, com diferentes costumes e crenças. Inclusive, muitas das crenças ou costumes, em suma, a cultura de um determinado local, vai determinar as relações de trabalho desse mesmo local. Mas a gente vai falar da cultura um pouco mais para frente. Começando pelo trabalho, então, o Locke vai dizer que o trabalho é o meio através do qual o ser humano tira o seu sustento da natureza, que de outra forma não se dá de maneira automática. O indivíduo tem que aplicar o seu trabalho na natureza para transformá-la de maneira a satisfazer as suas necessidades, as mais variadas necessidades de existência, de abrigo, de alimentação, de reprodução, de proteção, enfim. Segundo Locke, o ser humano em estado de natureza ele é definido pela liberdade que possui de usufruir da natureza e de si como bem entender. A sua tese é da autodeterminação do indivíduo, livre e igual a todos os outros. Então, o ser humano em estado de natureza para o Locke, ele é autônomo, livre e igual a todos os outros. É o Locke, no campo da filosofia política, que vai desenvolver a tese do liberalismo político, que vai incentivar, vai inspirar muitos dos movimentos libertários pela Europa afora e até nas Américas, né? A independência dos Estados Unidos foi muito influenciada por esse liberalismo político que o Locke inaugurou. Mesmo a Revolução Francesa, enfim. Então, a sua ideia de humanidade em estado de natureza é mais ou menos próxima da ideia que o Hobbes faz sobre o mesmo assunto, mas eles vão desembocar em conclusões bastante distintas lá no fim do caminho, que eles fazem nessa teorização sobre o ser humano em estado de natureza. Eles vão chegar a conclusões muito diferentes sobre o estado que deveria organizar essa sociedade. Mas em ambos casos a gente já tem o trabalho inserido na própria natureza do ser humano, é intrínseco ao ser humano. E ao ser humano em sociedade, seja ela política ou não. Em todo caso, o trabalho é crucial e imprescindível ao desenvolvimento e mesmo à sobrevivência humana. Ele vai dizer que se os seres humanos podem dispor da natureza de acordo com a sua própria vontade, só isso não basta. A natureza por si só não é suficiente. Precisaria de alguma coisa a mais. A natureza dada
por Deus para a humanidade, para a nossa subsistência, para a nossa reprodução, enfim, para o nosso usufruto, ela não basta. A gente tem que fazer alguma coisa para poder aproveitar dessa natureza que Deus, na ideia do Locke, deu para a gente. Num trecho do segundo tratado sobre o governo civil, no qual ele vai explanar, elaborar essas ideias sobre a natureza humana e o contrato social inserido no qual ele vai explanar, ele vai explicar, ele vai elaborar as ideias desse liberalismo social. Então, num trecho desse livro aí, ele vai dizer o seguinte: é o trabalho que dá à terra o seu maior valor, sem o qual ela não valeria quase nada. É a ele que devemos a maior parte de todos os seus produtos úteis. Quer dizer, não adianta eu ter um campo fértil enorme se eu não aplicar o meu trabalho nele. Não adianta eu ter uma fazenda gigantesca se eu não tiver quem trabalhe nela, quem produza nela, se eu não tiver semente, se eu não tiver animais, se eu não tiver... Entendeu? E mesmo que eu tivesse a plantação toda já grande, já produzindo, eu tenho que aplicar o trabalho de colher os frutos que a natureza me deu, né? E ele considera mesmo desde os trabalhos mais simples até os mais complexos. Por exemplo, o trabalho de pegar um fruto de uma árvore. É um trabalho que eu apliquei sobre aquele fruto e, portanto, aquele fruto é agora propriedade minha. Porque eu uni algo de meu àquela parte específica da natureza, através do meu trabalho. Então, aquela parte específica da natureza que antes pertencia à humanidade, ao conjunto da humanidade, agora pertence só a mim. E só eu tenho direito a ela, porque eu apliquei o meu trabalho a ela. A mesma coisa, um terreno sobre o qual eu me lanço ao trabalho. A mesma coisa, qualquer tipo de empreendimento que eu ponha o meu trabalho na natureza. Então, aquele pedaço específico da natureza sobre o qual eu apliquei o meu trabalho, ele agora me pertence. Aí, ele vai estabelecer e estipular os limites do domínio de cada indivíduo sobre a natureza. Mas o que nos interessa aqui nesse momento é a ideia que ele faz do trabalho como característica intrínseca à sobrevivência e ao desenvolvimento do ser humano. Tanto os outros filósofos eles vão elaborar estudos e teses sobre o mesmo assunto. Como eu já mencionei anteriormente, um outro filósofo alemão de grande projeção, para ele, as relações de trabalho, a interação das pessoas com relação ao trabalho é a força que vai mover a humanidade, ou moveu a humanidade desde o seu surgimento até o nosso estágio atual. E essa mesma força vai continuar guiando a humanidade até o seu destino final, que, na elaboração política e filosófica dele, vai se dar um retorno ao comunismo primitivo, no qual a humanidade surgiu e o trabalho e os frutos do trabalho eram igualmente compartilhados. Esse filósofo, como talvez vocês possam ter imaginado, é o Marx, um alemão que escreveu suas teorias em meados do século XIX, 1848. Ele vai publicar uma obra em conjunto com outro filósofo que vai alavancar uma era de revoluções por toda a Europa, ou vai participar desse movimento. Então, esse cara escreveu suas teorias em meados do século XIX em meio ao nascente e avassalador sistema capitalista, gestado e alimentado pela recente também Revolução Industrial na Inglaterra quase um século antes, que vai, obviamente, mudar substancialmente todas as relações de trabalho da maneira como elas vinham até então. Para vocês terem noção de como isso é relevante e importante para a sociedade humana, uma vez que a Revolução Industrial aconteceu na Europa desde meados do século XVIII até meados do século XIX, mais ou menos para ela se consolidar efetivamente, toda a relação da humanidade com o trabalho mudou a partir daquele momento. Quer dizer, não ao mesmo tempo no mundo inteiro, né? Mas aos poucos esse sistema ele foi se alastrando e dominou o mundo todo. E abarcou o mundo todo, de maneira que nós hoje ainda nos vimos imersos nesse tipo de sociedade que foi editada quantos anos atrás? Então, num primeiro momento, guardem essas elaborações sobre o trabalho e a nossa relação com o trabalho. A gente vai voltar a falar disso ainda. E os vídeos que eu gravei, ou o vídeo que eu gravei do bimestre passado, ele foi mais extenso, até porque eu me propus a fazer uma revisão desde o que a gente tinha visto do primeiro dia de aula até o fim da
dessa apostila, né? Agora a gente vai se aprofundar nesses temas, tanto quanto possível, mas mesmo assim eu não vou trazer uma avalanche de informação para vocês poderem ir digerindo essas coisas, pouco a pouco, irem entendendo essas coisas, processando essas informações, para a gente poder depois no fim juntar tudo isso, tá? E se tiverem alguma dúvida, algum apontamento, algum questionamento, alguma observação, alguma coisa, vão anotando e a gente conversa na semana que vem, tá bom? Então a gente se vê.